Boa noite, irmãos. A paz do Senhor para todos. Vamos ler a palavra do Senhor. Livro de Provérbios, capítulo 16. O primeiro versículo até o terceiro. Provérbios 16, do primeiro ao terceiro versículo. Diz assim o texto: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Amém. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por estarmos aqui, pela oportunidade de cultuar e servir ao Senhor. Queremos te rogar que no nome de Jesus nos instrua pela tua palavra e pelo teu Espírito, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém. Tudo começou no dia que, no coração do homem, o primeiro casal criado por Deus, surgiu um desejo de ter um pouco mais de controle sobre as coisas, ter um pouquinho mais de domínio sobre o que poderia acontecer, sobre o que poderia fazer. Deus tinha dito àquele casal que eles teriam algo que eles poderiam tocar e fazer, e eles teriam um raio de ação dentro daquele jardim. Mas Deus tinha estabelecido também que tinha algo que eles não poderiam fazer. Eles não poderiam comer de determinado fruto. Até que um dia, o diabo, o inimigo de nossas almas, conversa com eles, conversa com Eva e faz uma proposta a ela. E diz: olhe, perceba que na realidade o que Deus está fazendo é delimitando até onde você pode ir. É delimitando o que você pode conhecer e o que você pode fazer. E isso não está certo. Na realidade, Deus guardou todo o conhecimento para ele. Ele pode saber tudo, ele pode conhecer tudo, mas ele disse: não, você só pode saber disso. E ela começou a pensar e começou a dizer: rapaz, é verdade. Por que será que ele fez isso? Naquele momento, Eva começou a duvidar da bondade do Criador. Começou a duvidar de suas boas intenções. Por que é que ele tem tanto conhecimento e reserva apenas um pouco para nós? E diz que eu só posso ir até aqui. E ela resolveu que ela deveria tomar o controle de quanto conhecimento ela poderia ter, de quanto conhecimento deveria chegar para ela, e não Deus. Ela precisava ter esse controle. E ela fez isso. O problema é que quando ela resolve tomar esse controle, quando ela resolve determinar o que é que ela pode saber e o que é que ela pode fazer a parte de Deus, ela percebeu que ela não tinha poder para lidar com isso. Ela percebeu que ela não tinha competência suficiente para lidar com isso. Aquilo que Deus estava dizendo a ela que ela não pusesse a mão, era para o seu próprio bem. Não era para prejudicá-la, não era por falta de amor, não é porque ele não gostasse dela, era para o seu próprio bem. Tanto que no momento que ela fez isso, que ela resolveu tomar em suas mãos o controle, ela traz sobre si uma má influência muito grande. Na mesma hora, ela começa a se desentender com seu esposo, cada um vai para um lado, com vergonha, com medo. E parece que a história da humanidade foi pautada assim a vida toda. Tudo que a gente mais quer é ter algum controle. Embora, irmãos, isso seja tão ilusório, mas tão ilusório, porque nós somos tão fracos, nós somos tão pequenos, nós somos tão limitados por tantas e tantas coisas, que esse controle que a gente gostaria de ter, das situações, da nossa família, do nosso emprego, do nosso dinheiro, do nosso tempo, quantas e quantas vezes essas coisas simplesmente fogem.
Porque nós não temos poder suficiente, nós não temos autoridade suficiente, nós não temos condições de controlar tudo aquilo que nós achávamos que podíamos, ou que de alguma forma nós ainda gostamos de ter. Eu acho interessante como com a tecnologia, esse nosso desejo de controle vai aumentando cada vez mais, né? Hoje você pega um determinado celular e você consegue colocar nele o controle do som, da televisão, do ar-condicionado, da máquina de lavar. Se você entrar numa loja da Samsung, por exemplo, você vai encontrar lá ar-condicionado, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, entre tantas outras coisas que você controla com o celular. Tudo para tentar atender esse desejo nosso de dizer, não, eu posso, as coisas estão na nossa mão. O pior é que a prática da vida, dia após dia, esfrega na nossa cara o quanto isso é ilusório para a gente. O quanto a gente não consegue fazer. O quanto tentando controlar tudo, quantas vezes a gente deixa alguma coisa cair. É mais ou menos como aqueles meninos que ficam no sinal de trânsito, né? Jogando aqueles bastões. E aí jogam 2, 3, a depender da habilidade dele. E de vez em quando, algum cai no chão. Aí ele para, olha assim para a gente, né? Pede desculpa, volta lá. É isso que a gente faz algumas vezes, sabe? Tentando controlar tudo, a gente percebe quantas coisas não podem, não têm condições de ficar no nosso controle. De jeito nenhum. Salomão percebeu isso. Salomão era um homem muito competente, muito inteligente. Foi Deus que dotou Salomão de toda essa sabedoria, de toda essa inteligência. E depois de pensar, de avaliar muito, ele chegou à conclusão que, na realidade, o máximo que ele conseguia fazer era planejar. E depois que Salomão propôs isso, inspirado por Deus, né, como nós sabemos, toda a Escritura é inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse, qualquer coisa que esteja registrada nesse livro, foi registrada porque o Senhor quis que fosse assim. E é para a nossa edificação. E toda a Escritura é divinamente inspirada, de Gênesis a Apocalipse. Cada exemplo, cada coisa que foi colocada aqui. E depois que o Espírito Santo inspirou Salomão a colocar isso na Escritura, e diversos outros autores, parece que isso tem deixado o homem cada vez mais agoniado. Porque a gente não gosta muito da ideia da soberania divina, de que Deus é Senhor. O que eu quero dizer quando eu falo da soberania divina, irmãos? Eu estou falando que, de tudo, Deus é Senhor. De todas as coisas. Ele não é apenas criador. Ele não é apenas alguém que fez. Ele é, na realidade, Senhor e Criador e sustentador de todas elas. Cada átomo, cada pensamento, cada movimento político, cada coisa que é feita em qualquer lugar do planeta, cada onda, cada asteroide que se movimenta em uma galáxia distante, tudo isso está sob o estrito controle de Deus. Nada, o mínimo fio de cabelo da sua cabeça que se movimenta por causa do vento desses ventiladores, nada disso escapa ao controle de Deus. Ele tem poder para fazer isso. Neemias, se você puder acompanhar comigo, dê uma olhadinha na sua Bíblia. Eu queria mostrar a você um pouco da extensão dessa soberania de Deus, para depois tentar mostrar a você que toda essa soberania deveria nos tranquilizar e não nos apavorar. O livro de Neemias, capítulo 9, o versículo 6, ele diz assim, Neemias 9, 6, só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto neles há, e tu os preservas, a todos com vida, e o exército dos céus te adora. Quem de nós, irmãos, teria poder para fazer nenhuma dessas coisas? Somente Deus. É Ele quem faz, é Ele quem cria cada uma delas, e como diz o texto, é Ele quem preserva a tudo com vida. Ou seja, a vida está nas mãos do Senhor.
quer seja a sua, quer seja a minha, quer seja a vida de uma formiga, de uma planta, ou a existência de qualquer coisa está na mão dele. Jeremias vai um pouquinho mais adiante. Abra sua Bíblia em Jeremias, no capítulo 10, no versículo 23. Veja que Neemias fala sobre o controle universal de Deus sobre todas as coisas. Jeremias determina um pouco mais, ele especifica, ele afunila um pouco mais a soberania divina, para dizer o seguinte, Jeremias 10, 23. Veja como ele afunila um pouco mais, e ele diz assim: eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao que caminha dirigir os seus passos. Veja que Neemias, ele está dizendo, olha, Deus criou tudo e controla tudo, toda a vida que existe está nas mãos dele. Mas agora, o Espírito Santo inspira o profeta Jeremias para dizer, não é apenas o cometa Halley que obedece à determinação do Senhor, e apenas a cada 75 anos ele passa pelo nosso planeta. Não é apenas isso, não é apenas o Sol, não é apenas o planeta Terra que obedece a Deus e a cada 24 horas ele realiza um giro em torno do seu próprio eixo. A cada 365 dias e 4 horas, esse mesmo planeta, por ordem do Senhor, realiza uma volta completa em torno do Sol, ao que nós chamamos de ano. Não é só isso. O que Jeremias está dizendo é, tudo que acontece nesse planetinha azul que nós vivemos, aquilo que eu escolhi para pregar hoje, foi determinado pelo Senhor. O lugar que você está sentado, a roupa que você escolheu vir para cá, sobre tudo isso, Deus é Senhor. Sobre cada uma dessas coisas. Isso parece nos assustar um pouco. Isso nos assusta tanto, irmãos, que tem uma hora que a gente diz assim, tá bom, ele quer ser Senhor? Então tá, eu sou robô. Eu não tenho responsabilidade com nada. Não é ele que é Deus. Não foi ele que, segundo o seu querer eterno, determinou todas as coisas, inclusive o lugar que eu estou sentado nessa noite. Então, beleza. Mesmo as coisas que eu faço de errada, mesmo os meus erros, os meus pecados, é problema dele. Não são pecados meus. Não é ele que é Senhor de tudo. Mas acontece que essa mesma palavra de Deus, esse mesmo Espírito Santo que inspirou Jeremias a dizer que nenhum de nós determina os nossos passos, esse mesmo Senhor determinou que eu e você somos responsáveis pelas escolhas que fazemos. O mesmo Jeremias, capítulo 24, versículo 15, se você puder abrir a sua Bíblia, e eu faço questão, irmãos, de mostrar isso a você na sua Bíblia, para que você possa ver que não é invenção, é o texto inspirado pelo próprio Espírito Santo. Jeremias capítulo 24, versículo 15. Ele diz assim, porém, se vos parece mal, desculpe, irmãos, Josué, me perdoe, não é Jeremias, é Josué 24, 15. Eu troquei o S por um R. Josué 24, 15, diz assim, porém, se vos parece mal servir ao Senhor, qual é a próxima palavra que ele diz aí? Escolhei. Percebem que Deus coloca a responsabilidade sobre você e mim? Se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. E aí o próprio Josué, fazendo uso dessa escolha que Deus manda ele fazer, manda eu e você fazermos, Josué termina o versículo dizendo assim, eu já escolhi, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Percebem? No decorrer do texto ele diz, o Senhor está dizendo a você, escolha. E o próprio Josué já escolhe, eu e a minha casa já escolhemos servir ao Senhor. O próprio profeta Jeremias, que no capítulo 10, no versículo 23, tinha dito que não cabe ao homem determinar o seu caminho, agora no capítulo 35, versículo 15 de Jeremias, ele coloca sobre nós a responsabilidade da nossa conversão. Percebam, Jeremias
35:15. Começando de madrugada, isso é Deus falando através de Jeremias. Começando de madrugada, vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos. Percebem? Ele na realidade está dizendo: se convertam. É algo que você deve fazer. Convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho. Fazei boas obras. Fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses para servi-los. Assim ficareis na terra que vos dei a vós outros e a vossos pais. Mas não me inclinaste os ouvidos, nem me obedeceste a mim. Percebe que agora o próprio Espírito Santo, falando através de Jeremias, diz: se converta, incline o seu ouvido, incline o seu coração ao Senhor. E a gente fica pensando, como é esse negócio agora? Como é que um texto diz que Deus é soberano, que não cabe ao homem escolher o seu próprio caminho? Como é que no outro texto ele diz para eu me converter? Como é que no outro texto ele diz para eu escolher a quem servir? E há textos, irmãos, nos quais o Espírito Santo uniu as duas coisas: a soberania de Deus e a sua responsabilidade, a minha responsabilidade. Lamentações de Jeremias, se você puder abrir. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, no versículo 21. Lamentações de Jeremias, capítulo 5, versículo 21. Converte-nos a ti, Senhor, e seremos convertidos. Renova os nossos dias como dantes. Vê que o próprio profeta Jeremias, mais uma vez, ele diz: Senhor, se é para que nós sejamos convertidos, por favor, nos converta. Por favor, faça isso. Deus falando através do profeta Isaías, falando ao rei da Síria, capítulo 10, versículo 5 de Isaías. É muito interessante. Deus tinha usado aquele rei, o rei da Síria, para punir Jerusalém pelos seus pecados. Deus tinha usado o rei, mas Deus deixa muito claro: é você quem está fazendo, e você é responsável pelo que você está fazendo, mas você está fazendo o que eu mandei você fazer. Abram comigo, Isaías capítulo 10, versículo 5, ele diz assim: ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Percebem? A vara está na mão de quem? Do rei da Síria. Mas o que é que Deus diz? De quem é essa vara? É do Senhor. É instrumento do meu furor. Nesse mesmo capítulo, o versículo 12. Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra no Monte Sião e em Jerusalém, ou seja, qual era a obra que o Senhor estava executando? O Senhor estava usando o rei da Síria para punir os pecados de Jerusalém. E aí ele diz no versículo 12: quando o Senhor acabar de fazer isso, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez de seus olhos. Percebem, irmãos, que interessante? O quanto o homem é responsável. Deus chega para esse rei e diz assim: eu vou usar você para punir os pecados de Jerusalém. Eu vou colocar a vara em sua mão. É você quem vai bater, mas a vara é minha. Sou eu que estou fazendo isso. E tem outra coisa: quando você terminar de fazer isso, eu vou cobrar de você pela sua arrogância, pela maldade do seu coração. Vamos seguir então. Versículo 13, Isaías 10, 13. Porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros. E como valente, abati os que se assentavam em tronos. Versículo 15, diz o Senhor a ele:
porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele, ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau. Percebe o que Deus está dizendo? Achar o rei da Síria, achar que na realidade é apenas ele que faz isso, é como se o machado dissesse: sou eu que estou cortando, não quem está batendo, não quem está usando. Por que é que eu estou mostrando isso tudo a vocês, irmãos? Porque essas duas verdades estão na palavra de Deus, muito claramente, de Gênesis a Apocalipse. Irmãos, não é exagero, isso não é uma hipérbole. Se fosse preciso, eu conseguiria citar versículos e versículos e continuar com esse tema até amanhã de manhã. Até amanhã de manhã, de Gênesis e Apocalipse. Dava para a gente ir conversando. E isso não é uma hipérbole. Porque isso está muito claro na Bíblia. O quanto Deus é soberano e o quanto eu sou responsável. Acontece que eu não consigo arrumar isso com a minha lógica. A lógica humana não consegue arrumar essas duas coisas, porque isso para a gente parece ser algo que se contradiz. Não é? Na nossa concepção é assim: se eu não tenho responsabilidade, se eu não tenho como fazer, então eu não sou responsável por isso. Não sou. Mas acontece que o que a Bíblia diz não é isso. A Bíblia diz que aquilo que você faz é de responsabilidade sua. Sua. Por que é responsabilidade sua? Porque o Espírito Santo registrou isso, que é a palavra do Senhor. Apenas isso. Hoje à tarde, no grupo da nossa igreja do WhatsApp, Márcio postou uma informação sobre campanha publicitária e que muitas vezes essas campanhas não agradam ao Senhor devido ao que as pessoas pedem que seja feito, né? E aí ele colocou uma pergunta interessante. Ele disse: olha, se eu sou um freelance e alguém me chama para fazer uma campanha dos Dias dos Namorados, defendendo qualquer forma de amor, eu posso dizer: não vou fazer. Agora, se eu tenho um contrato com a empresa, eu trabalho nela, e o proprietário da empresa chega para mim e diz assim: olha, está aqui, nós temos uma campanha para desenvolver para o Boticário, é o nosso maior cliente, e você precisa provar com essa campanha que toda forma de amor é válida. Qual é a opção que eu tenho? Qual é a opção que eu e você temos? Duas apenas. Ou a gente escolhe pecar, ou a gente escolhe fazer a vontade de Deus. Não tem outra coisa. Não tem. Eu não estou desprezando tudo que isso envolve. Não estou, irmãos. Eu não estou desprezando que talvez o seu emprego seja colocado em xeque. Eu não estou desprezando isso. O que eu estou dizendo é que eu e você somos responsáveis pelo que nós fazemos. Que eu e você, cada vez que nós escolhemos pecar, em vez de obedecer a Deus, isso é responsabilidade nossa. Nossa. Eu sei que você pode dizer assim: pastor, o senhor está dizendo então para eu perder meu emprego? Não, eu não estou te dizendo isso. O que eu estou dizendo a você é que você tem diante de você a mesma escolha que Eva teve a vida toda, quando ela conversou com o diabo. Ela poderia provar do fruto e ter o conhecimento que ela achava que deveria ter, ou ela poderia simplesmente dizer: eu vou continuar com aquilo que Deus determinou para mim. E pronto. Por que é então que essas coisas que estão na Bíblia são tão complicadas para nós? Como é que nós convivemos com isso? Como é que nós arrumamos a nossa vida prática com essas verdades? Bom, agora vamos ao texto. Agora começa o sermão. É porque não tinha como pregar Provérbios 16 sem falar sobre isso. Mas vamos a Provérbios, vamos ver um pouquinho o que é que Salomão diz para a gente quando ele comenta sobre esses 3 versículos.
Ele começa dizendo no primeiro versículo: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Por que é que eu precisei contar isso para você antes, irmãos? Para dizer a você que você pode fazer planos. Você deve fazer planos. Você não é Deus. Eu não sou Deus. Eu não tenho como ficar tentando olhar a vida do ponto de vista de Deus. Eu sei que Deus já decretou todas as coisas que vão acontecer. Eu sei disso. Eu sei que Deus já decretou o que eu vou comer depois desse culto e com quem eu vou comer. Deus já decretou isso. Mas eu não sei. E eu não tenho como passar a minha vida tentando olhar do ponto de vista de Deus. Eu tenho que fazer planos. Quando terminar o culto, eu vou conversar com um irmão, vou conversar com outro. E em algum momento, eu vou acertar com algum irmão da gente comer em algum lugar. São planos que eu faço. Eu sei que a finalização desses planos depende apenas do Senhor. Apenas dEle. Mas eu sou responsável. Deus não me revelou aonde eu vou comer. Deus não me revelou com quem eu vou sair. Deus não me revelou que horas eu vou acordar amanhã de manhã. O que é que eu vou fazer exatamente. Então eu preciso me planejar. É isso que Salomão está deixando claro para a gente. O coração do homem pode e deve fazer planos. Eu e você precisamos planejar a nossa vida dentro do possível. Eu e você precisamos ter aquela noção. Olhe, eu levo 1 hora para me arrumar. Eu levo 45 minutos só para me maquiar. Depois que eu já estou vestida, já escolhi o sapato, já combinei a roupa, a cama está cheia de roupa, eu ainda levo 45 minutos só para me maquiar. Eu preciso me planejar, porque o culto vai começar às 18 horas. Independente do tempo que eu levo para me maquiar, o culto vai começar às 18 horas, eu preciso me planejar. Eu preciso planejar o meu salário, sabe? Eu preciso ser responsável com isso e dizer, eu ganho tanto. Não adianta eu estar pensando, não, eu trabalho com comissão. Então é assim, pode ser que Deus mande uma comissão assim grande, imensa, e aí cubra isso, esse gasto. Então eu vou gastar. Rapaz, Deus não disse isso a você. Eu e você precisamos ser responsáveis com essas coisas, sabe? Se eu sei quanto eu ganho de salário, eu sei quanto eu posso gastar, quanto eu devo gastar. E o limite não é nem o meu salário todo, eu deveria tentar gastar menos ainda. Eu e você podemos fazer planos, apesar da soberania de Deus. Muitas vezes o nosso coração rebelde pensa da seguinte forma: não, se Deus é soberano, então assim, o que acontecer é de Deus. Eu vou andar feito um doido na estrada, eu vou correr feito um desesperado, e se algum radar me pegar, já estava decretado, foi Deus que falou que ia fazer, assim mesmo. Isso não é um modo coerente de lidar com a sua e com a minha responsabilidade, e que foram colocadas sobre nós pelo próprio Deus. Eu e você devemos planejar, segundo o que está no nosso coração, de acordo com aquilo que nós vemos, da forma como nós pensamos. Deixa eu só dar um exemplo para vocês. Hoje, eu queria começar a pregar sobre o sermão profético, que está em Mateus 24 e 25. São 2 capítulos. No decorrer da semana, eu sentei e comecei a ler. E eu disse, rapaz, eu só vou conseguir terminar esses 2 capítulos, no mínimo, nos 6 sermões. Então, assim, eu não posso pregar um sermão aleatório desse capítulo e depois misturar com outro. Sabe o que eu fiz? Eu disse, eu não vou pregar isso agora. Eu vou começar semana que vem. Eu vou preparar outro sermão, enquanto eu planejo como vai ser cada um dos sermões sobre o sermão profético que está em Mateus 24 e 25. Na semana que vem, se Deus permitir, se o Senhor não me levar, se Ele não levar a igreja, eu vou começar a pregar em Mateus 24. Eu não sei o que vai acontecer. Pode ser que eu não esteja aqui pregando, mas eu preciso me planejar. Então, quando for amanhã de manhã, uma das primeiras coisas que eu vou fazer
é pegar o texto e começar a trabalhar nele. Ver como vai ser a divisão. O que cada um desses sermões vai abordar. Eu preciso planejar, é responsabilidade minha e sua. É claro que Deus é que é soberano. Se Ele não quiser que eu pregue isso, eu não vou pregar não, irmãos. Porque Ele é muito mais forte do que eu e você. Mas eu preciso me planejar e você também. Uma outra lição que esse texto deixa para a gente é que, na realidade, tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente tenta planejar, para nós parece que é bom. É o que está aí no versículo 2. Todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o espírito. O que é que ele está dizendo? Os meus planos e os seus planos, na maioria das vezes, são bons aos nossos olhos. São bem planejados, eles visam atender a um bom fim. Mas muito mais do que o modo como a gente faz, Deus está sondando a nossa motivação. Por que é que a gente planeja dessa forma? Por que é que a gente faz isso? Deixa eu dar um exemplo para você. Por que é que a gente decide ter um filho? Eu não estou incentivando você a ter 12. Não estou. Estou querendo que você pense o seguinte. O que é que motiva você a pensar assim? Eu vou ter apenas um filho. E aí você pode responder. Porque eu tenho que dar uma vida melhor ao meu filho. Porque a escola está muito cara e eu preciso colocá-lo numa escola melhor. Não, não quero ter muitos filhos porque talvez eu não consiga aproveitar a vida com meu esposo, com minha esposa, porque a gente vai passar a vida cuidando de menino. É preciso que eu e você avaliemos não só o porquê nós queremos, o que nós queremos, mas o porquê. Por que nós planejamos? Eu e você precisamos mesmo planejar. Mas por quê? O que é que está levando a gente a fazer isso? Quando eu fui eleito a pastorear essa igreja, alguns meses antes de vir para cá, dia e noite, irmãos, eu só planejava o que fazer. Dia e noite, várias vezes, na madrugada, eu estava pensando em cada revistinha da escola dominical. Essa revistinha que você está estudando hoje, ela foi decidida há 2 anos atrás. Quase 2 anos atrás. Eu pensei no que era a igreja, eu tive uma conversa com o Wellington de quase 4 horas sobre o que era a igreja. A gente sentou naquele restaurante ali no Trevo, e durante umas 4 horas nós conversamos sobre o que era a igreja presbiteriana Jardim das Oliveiras. A partir daquele momento, eu só fazia planejar o que seria essa igreja. O que nós precisaríamos estudar na escola dominical, a sequência de sermões, o que ia acontecer, passo a passo. Algumas coisas aconteceram assim, outras não. Mas eu precisava não só planejar, mas pensar por quê. Por que eu estou fazendo isso? Por que a primeira revista que nós estudamos, assim que nós chegamos aqui, foi sobre os 10 mandamentos? Por quê? Não era uma coisa aleatória, sabe? É preciso ter uma motivação. E é isso que Deus sonda. É isso que Salomão está dizendo. Sabe? Qual é a motivação do seu coração a fazer esse planejamento? Qual é a motivação do seu coração ao tentar escolher um curso universitário, ao tentar se esforçar para passar num concurso? Porque é isso que vai determinar, irmãos, muito daquilo que nós fazemos. Quantas vezes a gente faz até coisas certas, mas por uma motivação errada? Os fariseus eram mestres em fazerem isso. Jesus falando para eles em Mateus, falando sobre esse comportamento em Mateus, no capítulo 6, ele diz assim, Mateus capítulo 6, versículo 1: guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto do vosso Pai Celeste. Ele está falando de obras de misericórdia, obras de caridade. Ele está falando sobre ajudar alguém. Ele não está condenando a ajudar, mas ele está dizendo, veja o que é que motiva você, qual é a sua intenção em ajudar. Ele fala isso depois sobre oração, no capítulo 6 e no versículo 5.
em Mateus 23, quando ele critica os escribas e os fariseus, ele diz assim, Mateus 23, 5, praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos pelos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Esses homens planejavam e faziam determinadas coisas que eram certas, mas a motivação do seu coração era errada. Não sei se vocês sabem o que é filactério. O filactério era uma caixinha quadrada, um estojozinho quadrado pequeno, que os israelitas escreviam em um papiro, dobravam bem pequeno, colocavam dentro dessa caixinha, amarrava essa caixinha com as tiras de couro e prendia na testa. As pessoas andavam com uma caixinha quadrada aqui, ó, na testa, e outra no braço esquerdo. E o que algumas pessoas faziam? Elas pegavam uma tira de couro bem grossa, bem grande, e botavam aqui, ó, para chamar a atenção. Era preciso apenas uma tira tão pequena, sabe, para prender aquele filactério, para prender aquele estojo que ficava na testa ou no braço, mas eles pegavam uma tira grossa, enrolavam o braço todo. Porque o que eles queriam na realidade era chamar a atenção. Então a pergunta é, quando você planeja, o que é que motiva o seu planejamento? É claro que você deve planejar, é óbvio que você deve fazer isso, mas você deve se colocar diante de Deus e perguntar, o que é que motiva? Por que é que eu estou planejando dessa forma? Uma outra coisa, está no versículo 3. Confie ao Senhor as suas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Eu e você precisamos confiar todo o nosso planejamento a Deus, irmãos. Todo ele, porque a resposta vai vir dele. Porque é ele que faz dar certo. É ele que faz dessa forma. Não somos eu e você, não é a nossa bondade, não é a nossa competência, mas é o próprio Senhor. Capítulo 16, versículo 1 aí de Provérbios, ele diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Eu e você podemos e devemos planejar. Eu e você precisamos fazer isso com boa motivação, diante de Deus. Mas precisamos lembrar, a resposta vem apenas do Senhor. É Ele que confirma. É Ele que diz como vai ser e como não vai ser. Por que é, então, que nós precisamos, irmãos, descansar no Senhor e confiar nele? Porque eu e você não vamos conseguir fazer aquilo que pertence apenas a Deus. Não vamos, não tente fazer aquilo que pertence apenas a Deus. Mas faça todo o esforço do mundo para fazer aquilo que é responsabilidade sua. Todo o esforço, tudo o que você puder fazer. Há um mês e pouco atrás, a gente começou a planejar o jantar dos namorados. E começamos a procurar onde fazer. E começamos a juntar pessoas que iriam ajudar. E começamos a planejar como iria acontecer. Nós não tínhamos ideia, irmãos, naquele momento, quantas pessoas iriam participar ou como seria. No começo nós pensamos, não, vai ter 100 pessoas. E aí o hotel disse, olha, se você disser que vai ter 100 pessoas, você vai ter que pagar por 100 pessoas. Aí eu disse, não, então vamos pagar por 60. Vamos planejar 60 e talvez, se chegar mais gente, a gente coloca. Só Deus sabia que nós teríamos 98 pessoas. Só Deus sabia disso. Nós não sabíamos. O que é que cabia a nós? Nos planejar, fazer aquilo que estava ao nosso alcance. Dar o melhor de nós. Não adiantava a gente ficar deitado e dizer assim, não, já que Deus já sabe quantos vai ter, quantas pessoas terão, deixa estar. Isso é não entender a Bíblia corretamente. Isso é não entender a revelação do Senhor de forma correta. Deus já sabia mesmo que haveria 98 pessoas. Mas a gente só soube no dia. No dia, irmãos.
Ainda teve gente que se inscreveu no dia. Foi só quando a gente soube. A gente não sabia disso antes. A gente precisava fazer aquilo que estava ao nosso alcance. E é isso que eu quero dizer a você. Analise as suas motivações. Analise o seu coração. Mas planeje. Faça. Haja. Se esforce. Quando o seu planejamento der certo, agradeça a Deus por isso. Louve ao Senhor por ter conseguido. Quando ele não der certo, da sua perspectiva, agradeça a Deus, porque do ponto de vista dele, já deu certo. Algumas pessoas, conversando comigo, às vezes dizem assim, pastor, o senhor fica dizendo ao povo, não, vai dar certo, se preocupe não, vai dar certo. O que é isso? Isso é algum mantra de autoajuda, é? O senhor está dizendo para o povo que vai dar certo, por quê? O senhor não sabe que algumas vezes as pessoas vão fazer as coisas e não vão dar certo? Ele disse, rapaz, é porque você não entendeu. Eu estou dizendo, não é nem que vai dar certo, é que já deu certo. Porque eu sei que vai acontecer aquilo que Deus quer que aconteça. Não tem como dar errado. É Ele que controla. É Ele que faz todas as coisas. Pode ser que da minha perspectiva e da sua, talvez dê errado. Pode ser sim que talvez dê errado. Mas não da perspectiva de Deus. Daqui a pouco, durante os avisos, só durante os avisos, o Wellington vai mostrar a vocês o catálogo do Hemopresbe, que vai acontecer. Cadê? Misericórdia. De 8 a 10 de julho, está aqui em cima. Ele estava conversando comigo agora há pouco sobre o número de inscritos que ainda é pequeno. E que talvez, se não houver um bom número de inscrições, talvez não aconteça. Por causa disso, a gente vai parar de fazer o que está ao nosso alcance? Não, irmãos. Não tem como. Eu não tenho a menor ideia se vai acontecer ou não. Mas a gente precisa fazer tudo que estiver ao nosso alcance. Se não acontecer, é porque foi essa a vontade de Deus. Nós vamos nos submeter à vontade dEle, nos colocar diante dEle, pedir a Ele que nos dê graça para lidar com isso e louvar o seu nome. E ponto. Porque a resposta vem dEle. Porque é só o Senhor que faz isso. Não eu e não você. Deixa eu finalizar só fazendo algumas aplicações para a nossa vida. Algumas vezes, irmãos, a gente fica muito triste por planejar determinadas coisas e essas coisas não saírem da forma que a gente queria. E a gente se entristece, a gente chora às vezes, com razão. Não tem como a gente ficar alegre porque alguma coisa que a gente queria fazer não deu certo. Não tem como ficar alegre. Mas o que eu quero dizer é que não permita que essa tristeza se transforme em amargura. Não permita, sabe, que isso tome o seu coração de tal forma que traga uma grande tristeza sobre você. Há uns anos atrás eu li um livro chamado A Cabana. Tem um termo naquele livro que chamou muito minha atenção, porque o personagem do livro perdeu uma filha, né? E isso mudou a vida dele. E ele conta que depois da perda dessa filha, pousou sobre ele o que ele chamava de a grande tristeza. E ele disse que aquilo determinou todo o comportamento e toda a vida dele. A grande tristeza que estava sobre ele por causa da perda da filha. Isso não é algo pequeno. Perder um filho não é algo pequeno. Não é, irmãos. Mas não permita que nem pequeno e nem grande tire a sua alegria de servir a Deus. Sabe? A alegria da salvação que você encontra em saber que você está caminhando para o céu. Mesmo quando as coisas não saíram da sua perspectiva, sabe? Mesmo quando você não conseguiu comprar a casa que você queria. Sexta-feira eu estava conversando com 2 irmãos.
E um deles estava falando, pedindo até oração por um outro irmão que perdeu o imóvel porque ele não conseguiu pagar as prestações do financiamento. Isso é muito triste, irmãos. Isso é muito ruim. Imagine quando você junta dinheiro, você dá entrada, você planeja o que você vai fazer, como vão pagar as parcelas, e de repente você não consegue. Isso é muito triste, isso é muito ruim. Mas não permita que isso determine como vai ser a sua vida a partir daí. Sabe por quê? Porque se a gente passar a vida toda em revolta contra Deus, por causa dessas coisas que não deram certo, será que nós realmente conhecemos a Deus? Será que nós realmente sabemos a quem estamos servindo? Então, assim, quando for tempo de chorar, chore, sabe? Quando aquilo que você queria que acontecesse não aconteceu, chore mesmo. Não fique maquiando não, sabe? Não fique dizendo que você está feliz, se você não está não. Não está feliz, não está e pronto, meu irmão. Se é hora de chorar, de prantear, chore mesmo, sabe? Mas, quando passar esse momento, enxugue as lágrimas, sabe? Entregue isso ao Senhor. Diga, olha, Senhor, o Senhor sabe que nós queríamos ter diversos filhos. Eu sempre pensei em ter uma filha e se chamar Evelyn, antes de casar. Eu sempre imaginei que ia ter um filho só e que o nome dela seria Evelyn. Casei com uma moça que já tinha uma filha e que se chamava Evelyn. Imagine, né? É claro, fiquei muito feliz com isso. E fico muito feliz porque eu não podia ter uma filha melhor. Foi um presente de Deus. Mas Valdelice sempre quis outros filhos. E nunca vieram. Nunca apareceram. E é claro que, por um tempo, isso deixa a gente triste. A gente planejava, mas nunca apareceram, irmãos. Nunca vieram. A gente fazia exame e o médico dizia, não, pode não ser muito fácil, mas isso não quer dizer que não vai ter. Mas nunca aconteceram. Agora imagine se a gente passar a vida toda em revolta contra Deus por causa disso. Ou por causa do emprego que a gente não conseguiu como queria. Ou por causa da formação que não foi exatamente a que a gente pensava em ter. Deus está cuidando de nós. Sabe? Terça-feira, eu tomei um cafezinho com o Rodrigo e Marina. E quando eu cheguei na Pandoro, eles já estavam lá sentados. E eu lembro que eu dei boa noite a eles e disse assim, vocês acham que a gente duvida do amor de Deus ou do poder de Deus? Algumas vezes. E eles olharam para mim e disseram, pastor, o senhor mal deu boa noite? Eu disse, mas eu vinha pensando nisso. Vocês já perceberam que muitas vezes nós não duvidamos do poder de Deus? Nós não duvidamos, por exemplo, que Deus possa nos dar filhos. Ninguém duvida disso. Nós não duvidamos que Deus possa permitir que a gente seja aprovado em determinado concurso. Que Deus tenha poder para isso. Ninguém duvida. O que a gente duvida às vezes será que Ele vai fazer comigo? Porque se Ele não fizer, muitas vezes a gente não acha que Ele é tão bondoso dessa forma. Então, muitas vezes, irmão, a gente não duvida, não é do poder de Deus. A gente crê que Ele pode fazer o que Ele quiser, da forma que Ele quiser, do jeito que Ele quiser e na hora que Ele quiser. Mas muitas vezes essa tristeza que assalta o nosso coração é porque nós não conseguimos confiar no amor dEle, no cuidado dEle com a gente. E aí a gente para e diz, eu não acredito que o Senhor dá esse emprego para aquele pecador miserável que vive traindo a esposa, que não estuda, que não se esforça e não dá para mim. Sabe?
que estudei a semana toda e separei o dia do Senhor para cultuar e não para estudar. Não acredito, sabe, que Deus faz isso. E esse comportamento nosso não é porque a gente duvida do poder dele, não. É porque a gente planeja, mas não quer descansar nele. A gente não quer entender que é tudo dele, irmãos. É tudo de Deus. E ele está gerindo essas coisas de forma amorosa, de forma cuidadosa. É porque muitas vezes, eu e você, quando temos poder para fazer alguma coisa, às vezes a gente não faz o bem que deveria fazer. Não faz. Principalmente a depender da pessoa. Principalmente. A gente sabe que a gente pode fazer determinada coisa, determinado bem para uma pessoa, mas a gente não gosta muito dela. A gente acha ela meio chata. Então a gente não faz. E aí, por a gente ser assim, algumas vezes a gente pensa que Deus age dessa forma. Ele podia me dar o que eu quero. Deus não podia providenciar o meu esposo. Deus não podia providenciar a casa que a gente espera tanto tempo. Faz sentido eu estar casado há 20 anos e continuar pagando aluguel? Faz algum sentido isso? Deus não podia providenciar a casa? Deus não podia providenciar uma moradia para mim, depois de tantos anos? A gente fica assim, irmãos. Na realidade, porque a gente fica pensando que talvez Deus seja como eu e você. Mas Ele não é. É isso que eu queria dizer com esse texto. Ele não é. Ele é poderoso, sim. Todas as coisas estão na mão dele. Todas e cada uma delas, não tem nada que fuja ao seu controle. Mas todo esse poder é usado para o nosso bem, para o seu bem. Ele está fazendo tudo isso enquanto leva você para o céu. Entende isso? Enquanto me leva para o céu. Cada um de nós. Então planeje. Planeje mesmo, sabe? Dê seu sangue no seu planejamento. Se esforce. Não seja preguiçoso. Mas confie os resultados ao Senhor. Confie os resultados apenas a Deus, sabe? Se eles não derem certo, chore mesmo. Se entristeça. Mas não deixe que isso domine a sua vida. Dê o próximo passo. Agradeça ao Senhor pela experiência. E continue. Continue louvando ao Senhor, sabendo que Ele tem cuidado de você dia após dia. Vamos curvar nossa cabeça? Orar ao Senhor, depois nós vamos cantar uma música. Senhor Jesus, o Senhor sabe quantos de nós aqui nessa noite carregam tanta frustração, Deus. Só o Senhor sabe, Pai, só o Senhor. Quantos irmãos aqui nessa noite trazem uma tristeza no coração muito grande por algo que não receberam do Senhor, por algo que acreditam que o Senhor poderia ter feito por eles e o Senhor nunca fez. Deus, nós sabemos o quanto isso é doloroso, Pai, para cada um de nós. E eu quero pedir ao Senhor que nessa noite, venha me convencer, venha convencer cada um desses irmãos, Pai, da Tua bondade. Ajuda, Deus, o Teu povo. Quantas vezes, Pai, por causa dessa tristeza, quantas vezes por causa dessas frustrações, nós não queremos nem planejar mais nada. Nós não queremos nem fazer mais nada. Quantas vezes isso nos deixa prostrados, desanimados, deprimidos. Mas nessa noite nós queremos rogar ao Teu Santo Espírito, que inspirou essa palavra. O Teu Santo Espírito que nos converteu, que nos chamou do reino das trevas para o reino da Tua maravilhosa luz. Nós queremos pedir ao Senhor que nesta noite, Pai, nos ajude a entregar todo o nosso planejamento em Tuas mãos.
Nos ajude a confiar na Tua bondade. Nos ajude a saber que o Senhor continua como um Pai amoroso, nos conduzindo para o céu, Deus. Pai, eu quero rogar ao Senhor que, se for do Teu querer, se for da Tua vontade, Pai, que o Senhor possa providenciar o emprego para aquele irmão que está estudando, Senhor, que está se esforçando para passar naquele concurso. Abra a porta, Senhor, se for esta a Tua vontade, se for este o Teu querer. Eu quero rogar ao Senhor, Pai, que venha trazer saúde sobre aqueles que têm enfrentado as doenças, Pai, por tantos anos. Sobre irmãos que já não suportam tomar remédio, tomar comprimidos, irem a médicos, Pai. Tem misericórdia. Que o Senhor possa providenciar saúde para o Teu povo, Pai. Nós queremos pedir ao Senhor, Deus, que venha providenciar o esposo para aquelas irmãs que estão aguardando e esperando no Senhor, Pai. Que estão dispostas a ficarem solteiras até, se for essa vontade do Senhor. Mas que não vão no mundo buscar alguém que não serve ao Senhor. Deus, tem misericórdia. Queremos pedir ao Senhor por aqueles irmãos que estão aguardando uma esposa do Senhor, Pai. Que o Senhor possa providenciar segundo a Tua bondade, segundo o Teu amor. Quero rogar ao Senhor por aqueles que estão esperando os filhos do Senhor, Pai. É o Senhor quem dá filhos, Pai. Todos eles vêm do Senhor apenas. E nós oramos ao Senhor por eles, Pai. Oramos ao Senhor por esses casais que estão aguardando do Senhor, Pai. Ó Deus, tem misericórdia. Rogamos ao Senhor por aqueles que têm enfrentado, Senhor, problemas financeiros em suas casas. E que durante tanto tempo, Senhor, não conseguem ter um alívio. Tanta dificuldade, Senhor, devendo no cartão de crédito, devendo no especial. Tem misericórdia, Senhor. Tem misericórdia. Ajuda o Teu povo, Deus. Ajuda o Teu povo. Mas nós queremos também, Senhor, declarar diante do Senhor, que se não for a Tua vontade fazer nenhuma dessas coisas, nós vamos continuar a Te amar, Pai. Nós vamos continuar a Te servir, Senhor. Ainda que o emprego não venha, ainda que a saúde não venha, Deus, ainda que os filhos não venham, ainda que o esposo não apareça, ainda que a esposa não chegue, Senhor, nós continuaremos Te amando e Te servindo. Queremos pedir graça ao Senhor, Deus, para mais do que isso. Queremos pedir graça ao Senhor, que o Senhor encha o nosso coração, para que nós possamos cantar junto com Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que as vacas sejam arrebatadas do curral, eu me alegrarei do Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor sabe o quanto isso é difícil, mas é por isso que nós estamos aqui adorando ao Senhor. É por isso que nós estamos nos curvando diante do Senhor, para recebermos graça do céu e continuarmos servindo ao Senhor. Nos sustenta, Pai, para o louvor e glória do Teu santo nome. Nós choramos no nome de Jesus. Amém.